18º dia, a experiência da salvação. Em seu aspecto objetivo, a salvação não é apenas uma doutrina, mas é uma pessoa. No seu aspecto subjetivo, ela não ocorre no vácuo, mas por obra do Espírito Santo na vida de cada ser humano que a aceita pela fé em Cristo Jesus. Em relação ao passado, o pecador experimenta os aspectos iniciais da salvação, a atração, o arrependimento, a justificação e seus resultados. O pecador é atraído a Deus pela manifestação do amor de Cristo, proclamado na vida e morte de Jesus Cristo. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12:32. Quando Cristo atrai as pessoas com o seu amor e sua benignidade pela atuação do Espírito Santo, elas são conduzidas ao arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 2:37. O arrependimento é uma radical mudança de atitude em relação a Deus e ao pecado. Sob a atuação do Espírito Santo, os pecadores percebem a seriedade do pecado e sentem tristeza e culpa em relação a ele. Sentem o desejo de confessá-lo e abandoná-lo, porque percebem que seus pecados ofendem a santidade de um Deus puro e bom. O arrependimento verdadeiro, portanto, leva o pecador a renunciar seus pecados e confessá-los. Dessa maneira, o arrependimento chega ao clímax, na conversão do pecador. O arrependimento não resulta do esforço humano, embora aconteça antes do perdão. O arrependimento é um dom de Deus ao pecador, o qual é conduzido pela bondade de Deus a essa experiência, pela operação do Espírito, que o convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. O pecador é dessa maneira perdoado ou justificado. Quando isso ocorre, ele é liberto da culpa, da condenação e do poder escravizador do pecado. Torna-se uma pessoa espiritualmente livre. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 1:8-1-2. Justificação, portanto, é o ato divino pelo qual Deus declara justo um pecador penitente, ou o trata como justo. A justificação abre caminho para outras realidades na vida daquele que foi justificado. Santificação, adoração de filhos, certeza da salvação, vida vitoriosa e vida eterna. Romanos 8:29-30. A santificação segue-se à justificação. Ambas estão intimamente ligadas, nunca separadas e sempre distintas. Pela justificação, passamos a ter o direito à vida eterna. Pela santificação, nós nos adaptamos a ela. A santificação é a atuação divina na vida do pecador arrependido, no sentido de torná-lo santo, ou seja, separado para Deus. Nessa vontade de Deus é que temos sido santificados, mediante a oferta do pecado de Jesus Cristo, uma vez por todas. Tais fostes alguns de vós ímpios, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ao ato de justificação segue-se a santificação, como um processo que dura toda a vida. Ela é a busca constante e contínua da semelhança com Cristo. É o desejo íntimo de querer ser mais santo a cada dia. É a procura da perfeição em todos os aspectos da vida, pela obra do Espírito Santo. E esse processo inicia-se na justificação, que é descrita por Paulo em Tito 3:7 como o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É nesse ponto que justificação e santificação, embora distintas, relacionam-se intimamente na vida do pecador. Na justificação, o pecador recebe o Espírito Santo, o poder para viver vida santa, o que Paulo chama de lavagem da renovação e regeneração do Espírito Santo. Dessa maneira, filhos de Deus pela criação tornam-se filhos de Deus pelo perdão. São agora filhos adotivos de Deus. Não se deve, contudo, entender a adoção como inferioridade, mas antes como superioridade. Os direitos dos filhos adotivos no plano da salvação superam aqueles usufruídos pelos homens antes da queda.
Basta só citar o fato de que o centro do governo de Deus vai se transferir para o planeta Terra e o Senhor habitará na Terra recriada e renovada. Deus irá viver entre os homens para sempre. Apocalipse 21, 1, 3. A justificação traz consigo a humildade, a certeza e a alegria da salvação. E no poder do perdão temos uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida vitoriosa. Dessa forma, procurando cada dia mais comunhão com Deus e lutando contra a tendência pecaminosa que habita em nós, prosseguimos na caminhada cristã, convictos de que Jesus já tomou toda a providência para nos dar o direito à vida eterna. Nosso caráter, portanto, precisa ser transformado interiormente, porque o pecado alcança muito mais do que o nosso comportamento. Ele está arraigado no âmago de cada pessoa. É justamente aí que Deus atua com o poder do Espírito Santo para nos transformar conforme o modelo Jesus Cristo. Deus quer atuar muito além do nosso exterior. Ele quer transformar nossa vontade, desejo, sentimento, pensamento, caráter, estado e até nossa natureza. E é claro, Deus quer mudar nossa aparência, nossos atos, palavras, atitudes, vestuário, estilo de vida, recreação, nossos gostos musicais, tudo. A busca dessa experiência de renovação deve ser diária. Paulo diz que o homem interior precisa ser renovado dia a dia com o poder vivificante e santificador do Espírito Santo. Essa foi a experiência de Cristo nas primeiras horas de cada manhã, ao receber o batismo do Espírito Santo. Aqueles que estão vivendo na prática os ensinos do terceiro seminário também têm experimentado esse poder no seu íntimo. Por que necessitamos dessa experiência como crentes justificados e santificados? Paulo nos responde, e assim, habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Efésios 3, 17 e 21. Para refletir, pela graça, o Senhor Jesus opera diariamente minha justificação e santificação, proporcionando o meu poder para viver como salvo. Como isso deve afetar minha atitude em relação aos meus irmãos de fé e com a comunidade em geral? Busque, de algum modo, compartilhar com alguém hoje essa sua experiência de salvação. Pense e ore sobre este assunto nas próximas 24 horas. Se você gostou da mensagem desta áudio-apostila para as 40 madrugadas de caminhada com Cristo e deseja obter mais informações ou descobrir um dos nossos locais de reunião próximo à sua residência, acesse o site www.esperança.com.br. Esperança sem cedilha. Deus tem um plano especial para a sua vida. Conheça-o e você será muito mais feliz. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado porque mais um dia temos o privilégio de andar contigo. Dirige todos os nossos passos, tudo o que fizermos. Nós queremos, Senhor, sermos vencedores, dia a dia, na tua companhia. Agradecemos por todas as bênçãos que tu tens nos concedido. Dirige os nossos passos, em nome de Jesus. Amém.